A história que você vai acompanhar agora é sobre dor, rejeição e esperança quebrada. Nos últimos meses, Zezé de Camargo fez declarações que caíram como pedras no coração de Zilu, deixando claro que não a suporta e que só mantém contato por causa dos filhos. Essas falas, repetidas em entrevistas e vídeos, não apenas expuseram a frieza de um homem que já dividiu sonhos e vida com ela, mas também escancararam o sofrimento silencioso de uma mulher que, mesmo após o fim do casamento, ainda acreditava na possibilidade de reconstruir laços. Ao longo deste relato, você vai entender como as palavras de Zezé se transformaram em feridas profundas, como Zilu tenta suportar essa avalanche emocional e por que tantos acreditam que ela ainda merece respeito e compaixão. Antes de continuar, aproveite para curtir o vídeo, se inscrever no canal e nos contar aqui, nos comentários, seu nome, sua cidade e o que você acha dessa história. Vamos mostrar que o Brasil inteiro está acompanhando. Quem olha de fora pode achar que se trata apenas de uma entrevista ou de uma fala qualquer. Mas para quem construiu uma vida ao lado de alguém, cada palavra tem peso de sentença. Quando Zezé afirma em público que não suporta Zilu, o que parece apenas um desabafo vira uma cicatriz exposta diante de milhões. Não é uma frase jogada ao vento. É uma condenação que reabre dores antigas. Palavras podem erguer muralhas ou reduzi-las a pó. E neste caso, cada negativa pública soa como um martelo que insiste em demolir o que restava da dignidade dela. Nos bastidores, amigos relatam que Zilu enfrenta essa dor de maneira quase invisível. Enquanto posta sorrisos no Instagram, nos corredores de casa, a realidade é outra. Noites longas sem dormir, um olhar perdido em fotografias antigas e lágrimas que ela faz questão de esconder até da própria família. Ela se veste com elegância, como se a aparência fosse armadura contra a fragilidade. Mas quem convive percebe os momentos em que a voz falha e o coração fala mais alto. Essa contradição, a mulher forte em público e a alma machucada em silêncio, é talvez a parte mais dolorosa de sua jornada. O contraste entre passado e presente também é cruel. Décadas de casamento não foram feitas apenas de glamour, mas de sacrifícios que muitas vezes ficaram invisíveis. Quando Zezé sonhava com palcos e multidões, era Zilu quem segurava a casa, os filhos, as contas. Ela foi o alicerce silencioso que sustentou o sonho que se transformou em fenômeno. Por isso, ouvir agora que não existe sequer respeito por essa trajetória é como se alguém tentasse apagar, com uma borracha áspera, toda a história construída a dois. Em entrevistas, ele não apenas desmente qualquer possibilidade de reconciliação, como faz questão de reforçar o afastamento. Essa insistência, para muitos, não parece apenas sinceridade, mas quase uma necessidade de negar até a memória do que viveram juntos. Para Zilu, cada vez que essas falas ganham espaço na mídia, é como reviver o divórcio em público, diante de um tribunal invisível que nunca a absolve. A dor não é só pelo fim, mas pelo desprezo explícito que acompanha cada frase. Amigos próximos dizem que, em momentos de solidão, ela revisita cartas antigas, fotos de viagens e lembranças da juventude ao lado dele. Há quem já a tenha flagrado parada diante de uma fotografia emoldurada, como se procurasse naquela imagem um detalhe, um olhar, uma prova de que tudo aquilo realmente existiu. É como se ela precisasse confirmar para si mesma que não sonhou, que aqueles anos foram reais, mesmo que agora sejam tratados como nada. Esse gesto singelo, mas devastador, mostra a dimensão da dor. Não se trata apenas de perder alguém, mas de ser obrigada a assistir a essa pessoa negar que um dia houve amor. E, no entanto, Zilu não expõe essa dor em público. Ela prefere manter uma postura discreta, talvez por orgulho, talvez por instinto de proteção. Não quer dar munição a quem a critica, nem transformar suas lágrimas em espetáculo. Mas o silêncio dela fala mais alto do que qualquer resposta. Quem acompanha seus olhares em fotos, suas pausas em entrevistas, seus gestos contidos em transmissões ao vivo, percebe que por trás de cada sorriso existe um coração em pedaços. O público sente essa contradição.
Nas redes sociais, os comentários se dividem entre revolta e compaixão. Muitos defendem que ela deveria responder se impor, devolver na mesma moeda. Outros, porém, entendem que sua escolha de silêncio é, na verdade, uma forma de dignidade. A recusa em transformar sua dor em manchete barata. E é justamente esse silêncio que gera tanta empatia, porque todos sabem que o silêncio de uma mulher ferida não é vazio, é grito abafado, é luta invisível, é resistência. Há quem diga que a verdadeira tragédia não é o divórcio em si, mas o que veio depois. Zilu não sofreu apenas a perda do casamento, mas a perda da narrativa de sua própria história. Enquanto Zezé fala, ela cala. Enquanto ele nega, ela suporta. E isso faz com que, pouco a pouco, a imagem pública dela seja moldada não por suas palavras, mas pelas dele. Para quem já foi alicerce de uma família, essa sensação de apagamento é uma das dores mais cruéis. E aqui surge a pergunta que prende o público. Como alguém suporta tantas negativas sem quebrar? Será que Zilu ainda acredita, em algum canto do coração, que pode ser lembrada com carinho por aquele que um dia a chamou de amor? Ou será que já entendeu que sua luta, agora, não é mais pelo afeto de Zezé, mas pela própria sobrevivência emocional? Essa incerteza é o que mantém milhões atentos à sua história, não apenas porque envolve uma celebridade, mas porque ecoa a dor de tantas mulheres que já foram amadas, depois rejeitadas, e que ainda tentam se reconstruir entre os escombros. Quem olha de fora pode até achar que se trata apenas de uma entrevista, de um vídeo solto nas redes sociais, de mais uma declaração em meio a tantas polêmicas. Mas, para quem viveu uma vida inteira ao lado de alguém, cada frase carrega o peso de uma sentença. Quando Zezé de Camargo afirma, com todas as letras, que não suporta Zilu e que só mantém contato com ela por causa dos filhos, não é apenas uma opinião, é uma ferida aberta, exposta diante de milhões, que insiste em sangrar mesmo anos depois do divórcio. Palavras podem construir pontes, mas também podem arruinar fortalezas. E, no caso de Zilu, cada negativa pública do ex-marido soa como um martelo quebrando os últimos tijolos daquilo que um dia ela acreditou ser eterno. A força dessas palavras está justamente em sua crueldade. Elas não vêm de um estranho, de alguém distante. Elas vêm do homem com quem ela compartilhou a juventude, as primeiras conquistas, os desafios de construir uma família em meio às incertezas da vida artística. Para Zilu, cada frase dura é como assistir à história que ajudou a construir ser rasgada em praça pública. Não importa o quanto tente se recompor, a voz dele ecoa mais alto porque carrega a legitimidade de quem viveu ao seu lado. Esse é o peso invisível, quando o agressor emocional é justamente a pessoa que deveria ter sido porto seguro. Amigos revelam que esse impacto é sentido no dia a dia. Ela tenta manter a rotina, mas os comentários sempre a alcançam. Uma vizinha que pergunta se é verdade, um amigo que envia o link da entrevista, um seguidor que deixa uma mensagem de apoio nas redes. Cada gesto é um lembrete de que não há como escapar das palavras que se tornaram públicas. O que poderia ser apenas um diálogo íntimo, restrito às paredes de uma casa, ganha repercussão nacional e transforma sua vida em palco involuntário. Zilu não escolheu estar sob os holofotes nesse momento, mas não consegue se desvencilhar deles. E existe ainda um detalhe pouco comentado: o efeito psicológico da exposição repetida. Não é a primeira vez que Zezé fala de forma dura, e cada repetição aprofunda ainda mais a ferida. É como uma cicatriz que nunca tem tempo de cicatrizar, porque sempre volta a ser cortada. Para Zilu, não se trata apenas de um episódio isolado, mas de um ciclo constante de negação. E esse ciclo a aprisiona em um estado de alerta permanente, onde cada entrevista do ex-marido pode se transformar em mais uma sentença contra ela. O silêncio de Zilu, diante desse cenário, é ao mesmo tempo escudo e prisão. Escudo porque impede que a guerra de palavras se torne ainda maior. Prisão porque a impede de dizer tudo o que sente, de expor sua versão da história, de gritar sua dor sem medo de ser mal interpretada. Ela opta por suportar,
talvez pensando nos filhos, talvez para preservar a própria dignidade. Mas esse silêncio custa caro. Ele exige uma força sobre-humana para não se quebrar diante da pressão pública. Visualize a cena: uma mulher sozinha em sua sala, a televisão ligada, ouvindo a voz de quem um dia amou repetir que não há espaço sequer para tolerância. Imagine o eco dessas palavras atravessando a noite, entrando pelas frestas da memória, se misturando às lembranças de dias felizes. É como se cada declaração de Zezé não apenas ferisse o presente, mas também corrompesse o passado, contaminando momentos que antes eram lembrados com carinho. Para Zilu, essa é a crueldade maior. A sensação de que até as boas memórias são manchadas pelas negativas atuais. E quando falamos de impacto emocional, é impossível ignorar os reflexos familiares. Vanessa, Camila e Igor não são apenas filhos, são testemunhas de uma história que começou com amor e terminou com amargura. Eles carregam consigo o peso de ver o pai e a mãe em lados opostos de uma narrativa que nunca parece ter fim. Cada entrevista de Zezé, cada silêncio de Zilu é também uma mensagem indireta para eles. Como lidar com o fato de que o elo que um dia foi referência de família hoje é lembrado com palavras duras e olhares distantes? Zilu, como mãe, se esforça para blindá-los, mas sabe que não é possível protegê-los totalmente. O peso das declarações públicas chega até eles, seja pela mídia, seja pelas redes sociais, seja por amigos que comentam. E no fundo, ela sente uma culpa silenciosa, a de não ter conseguido preservar aquela ideia de família que sempre defendeu. Essa culpa é injusta, porque não foi ela quem escolheu as palavras, mas ainda assim, ela a carrega como se fosse responsabilidade sua. O público percebe essa injustiça. Por isso, as redes se enchem de comentários defendendo Zilu, pedindo respeito, lembrando que ela não merece ser reduzida a alvo de negativas. O apoio popular é forte, mas não substitui o que mais dói: o reconhecimento que ela queria ouvir do próprio Zezé. E essa ausência pesa como uma pedra. Porque, no fundo, nenhuma defesa externa consegue preencher o vazio deixado pela rejeição de quem um dia prometeu amor eterno. Esse é o drama que prende a atenção. Não estamos falando apenas de um casal famoso, mas de um espelho de tantas histórias de rejeição e desrespeito. Quantas mulheres já ouviram, em menor escala, frases que as reduziram, que apagaram sua importância, que reescreveram o passado de forma cruel? A trajetória de Zilu ecoa além da fama, porque fala sobre algo universal: o impacto devastador das palavras ditas por quem mais deveria proteger. No fim, o que mantém o público atento não é apenas a curiosidade sobre a vida de Zezé e Zilu. É a emoção crua de assistir a uma mulher lutando para se manter de pé em meio a negativas que tentam derrubá-la. É a empatia por alguém que se recusa a transformar sua dor em espetáculo, mesmo quando tudo a empurra para isso. É a indignação diante de um homem que insiste em negar até a memória de uma vida compartilhada. E é essa indignação que mantém viva a chama da solidariedade. Porque cada vez que Zezé diz que não suporta Zilu, milhares de pessoas se levantam para lembrar que ela é muito mais do que a ex dele. Ela é uma mulher que construiu, que apoiou, que viveu e que, acima de tudo, merece respeito. Nos bastidores, amigos próximos afirmam que Zilu carrega essa dor em silêncio, que sorri nas redes sociais, mas chora em momentos de solidão, que se esforça para manter a aparência firme, mas que sente cada palavra como um golpe. Ela, que tanto acreditou no poder da família e que sonhava em um dia reunir novamente os filhos ao redor de uma mesa onde também estivesse Zezé, se vê obrigada a aceitar uma verdade dura: o passado não volta, e a recusa dele em reconhecer sua importância pesa mais do que qualquer traição material. Esse silêncio público é enganador. Muitos acreditam que Zilu já superou, que segue sua vida distante das polêmicas. Mas quem convive de perto revela outra realidade. Noites mal dormidas, orações intermináveis, momentos em que ela se perde em lembranças. Fotos antigas guardadas em caixas, cartas trocadas nos anos de juventude. Objetos que testemunharam a construção de uma vida a dois,
tudo ainda está lá, como se fizessem questão de lembrá-la daquilo que já não existe. Esses detalhes, invisíveis para os fãs, são os gatilhos que reacendem a dor. A cada nova declaração negativa, Zilu revive não apenas a frieza do presente, mas também os sacrifícios do passado. Lembra-se de quando sustentava a casa com pequenos trabalhos, enquanto Zezé corria atrás do sonho artístico. Recorda os dias em que abriu mão dos próprios desejos para ser alicerce da família. Tudo isso agora parece ignorado. A ingratidão pesa como um fardo ainda maior do que a separação em si, porque anula a importância que ela teve na construção do império que o público conhece. Essa sensação de ter sido descartada a acompanha em momentos banais. Um almoço solitário, um passeio breve, até o simples ato de arrumar a casa. Em cada detalhe cotidiano, há um eco da ausência de reconhecimento. É como se sua história tivesse sido reduzida a notas de rodapé em entrevistas que a desumanizam. E o pior, esses episódios não ficam restritos ao círculo íntimo, mas ganham repercussão pública, transformando em espetáculo uma dor que deveria ser íntima. Visualize Zilu em frente ao espelho, maquiada para gravar um vídeo para suas redes, o sorriso ensaiado, a postura ereta, as palavras de motivação. Atrás da câmera, no entanto, uma lágrima escorre antes de ser rapidamente enxugada. Essa é a contradição que poucos veem. A imagem de mulher forte e confiante que aparece para o público esconde uma alma que ainda luta contra a rejeição. É o retrato de tantas mulheres que, mesmo quebradas por dentro, seguem adiante para não dar o gosto da derrota. E não se trata apenas de dor emocional. A rejeição também traz consequências práticas. A autoestima, abalada, impacta decisões, oportunidades e até relações futuras. Como se abrir para um novo amor quando a sombra de palavras cruéis insiste em pairar sobre a cabeça? Como confiar novamente quando o último elo com quem dividiu décadas se resume a negativas públicas? Essas são perguntas que Zilu enfrenta sozinha, em longos diálogos internos, enquanto tenta reconstruir sua identidade além do título de ex-esposa de Zezé. Amigos mais próximos dizem que ela já chegou a questionar se realmente valeu a pena tanto sacrifício. Se o apoio incondicional, a entrega total, a escolha de ser sustentáculo da família não foram, no fim, recompensados apenas com ingratidão. Essa dúvida corrosiva é também um reflexo do poder destrutivo das palavras. Não é apenas o presente que está em jogo, mas também a forma como ela passa a enxergar sua própria trajetória. E há um agravante: o olhar da sociedade. O público, acostumado a acompanhar a história do casal desde os anos de glória, também se posiciona. Cada nova negativa de Zezé gera ondas de comentários. Uns defendem, outros criticam. Mas o efeito para Zilu é sempre o mesmo: sentir-se novamente julgada, exposta, colocada em debate como se fosse apenas um personagem de novela. Para ela, essa é mais uma violência: ter sua vida íntima transformada em pauta nacional sem direito à defesa. Mesmo assim, Zilu encontra formas discretas de resistência. Seja em postagens motivacionais, em encontros com amigos leais, em momentos de espiritualidade. Ela tenta, de maneira quase invisível, reconstruir a si mesma, não com grandes declarações ou gestos públicos, mas com pequenos passos. Um curso que decide fazer, uma viagem curta, uma mudança no ambiente da casa. São tentativas de ressignificar a vida, mesmo enquanto carrega feridas abertas. Mas a cada passo dado, a sombra das negativas de Zezé parece reaparecer. Uma nova entrevista, um vídeo, uma declaração ressuscitam dores antigas. E ela precisa recomeçar o processo de cicatrização, como quem tenta curar uma ferida que nunca tem tempo de fechar. Esse ciclo cansativo é também o motivo pelo qual tantos se comovem com sua história. Não é apenas o fim de um casamento, mas uma guerra silenciosa contra a tentativa de apagamento de sua própria relevância. E aqui cabe uma reflexão maior. Até quando o silêncio deve ser considerado força? Até quando engolir palavras cruéis para proteger os filhos é um ato de amor? E quando passa a ser uma forma de se destruir? Essa é a linha tênue que Zilu enfrenta todos os dias.
Proteger a família exige sacrifícios, mas quem protege o coração dela? Quem segura sua dor quando as câmeras se desligam e as luzes se apagam? Esse dilema a torna ainda mais humana, mais próxima de quem acompanha sua história. Porque todos já sentiram, em algum momento, o peso de não serem reconhecidos. Todos já engoliram mágoas em nome da paz. A diferença é que, no caso de Zilu, tudo acontece sob os olhos atentos de milhões, amplificado por manchetes, comentários e redes sociais. No fim, o Bloco 3 mostra não apenas a dor de uma mulher rejeitada, mas a luta constante para existir além da sombra do passado. Zilu tenta se reinventar, mas cada passo é marcado pelo peso das negativas. E é esse contraste, entre força e fragilidade, entre dignidade e rejeição, que torna sua história tão impactante e emocionalmente devastadora. Quando um homem diz em público que não suporta a mulher com quem dividiu décadas de vida, não está apenas revelando uma opinião, está apagando parte de uma história que não pertence só a ele. Para Zilu, cada negativa de Zezé soa como uma borracha tentando apagar capítulos que foram escritos com lágrimas, sacrifícios e amor genuíno. É como se todos os anos em que ela acreditou no sonho, sustentou a família e se manteve firme fossem reduzidos a nada diante de uma frase fria jogada para milhões ouvirem. E, no entanto, Zilu permanece de pé. Não porque não doa, mas porque se recusar a cair é a única forma de manter a dignidade que ainda lhe resta. Amigos próximos relatam que, mesmo quando as lágrimas insistem em cair, ela respira fundo, ajeita o cabelo diante do espelho e escolhe mostrar ao mundo apenas a parte que sobrevive. É uma força silenciosa, invisível, mas tão poderosa que inspira milhares de mulheres que veem nela um reflexo das próprias dores. O mais doloroso é que, para Zilu, não se trata apenas de um casamento que acabou. É sobre a tentativa constante de reduzir sua existência a um rótulo. A ex. Essa palavra, repetida como sentença, tenta aprisioná-la em um passado que ela mesma ajudou a construir, mas que agora é usado contra ela. É uma injustiça que atravessa os limites do pessoal e se transforma em um ataque simbólico contra tudo o que ela representa. Ainda assim, Zilu insiste em resistir. Publica mensagens de fé, fala sobre resiliência, mantém o sorriso mesmo quando o coração está quebrado. E esse contraste é o que mais toca o público. A imagem de uma mulher aparentemente inabalável, mas que carrega dentro de si batalhas que ninguém mais pode travar. Sua luta não é apenas por respeito, é por reconhecimento de que sua história não pode ser apagada por declarações amargas. No fim, o silêncio de Zilu é mais eloquente do que qualquer resposta. É o silêncio de quem sabe que sua dignidade fala mais alto do que ataques. É o silêncio de quem resiste, mesmo ferida. E é esse silêncio que transforma sua dor em algo maior, um símbolo de todas as mulheres que já foram negadas, mas que seguem em frente, provando que nenhuma negativa pode definir o valor de uma vida inteira. A questão que fica é: até quando as palavras de um homem vão ter o poder de apagar a história de uma mulher que dedicou a vida inteira por ele?